pulo do meu apartamento aqui. Pronto, agora sim. Então, mostrar para vocês ali o que eu estava comentando. O que esses sites costumam fazer de sacanagem? Você vai lá, entra no Google e digita MEI abrir. Opa. Olha lá. Se veio aqui anúncio, já era. Já está com problema. E o grande detalhe é que eles colocam o indexador lá, Portal do Empreendedor MEI. Aí a pessoa que é leiga faz o quê? Vai lá e tenta entrar. Ainda o cara coloca até a declaração anual. Olha como é malandragem. Portal do Empreendedor MEI. Aí a pessoa escuta na rádio, vê na TV, no portal do empreendedor você consegue formalizar o MEI. Aí cai nessas falcatruas. E eles deixam tudo com uma cara, se fosse um, um site para você abrir o MEI. Esse ainda colocou, esse não é um site governamental, pelo menos foi um pouquinho mais honesto na desonestidade. Mas vocês têm que saber, para o MEI, é no portal empreendedor dentro do GovBR. É lá que tem que fazer. Sim. Tem que ser aqui. Tem que ter o logo do governo federal. Senão, não vale. Se não é migué. Senão é miguezão mesmo. Então é comum. Sacanagem. Eu acho isso uma das falcatruas mais sem noção que pode existir. Pode ver que tem muito site. Mas esses daqui eles já colocam na forma de anúncio para quê? Para aparecer lá em cima, né? Na indexação do Google. Mas por isso surgiu essa ideia de vamos ajudar e trazer um passo a passo, colaborar com quem necessita desse tipo de serviço. Então, se vocês perceberem, primeiro e segundo período vão trabalhar com regularização de pessoa física. Como é que faz para regularizar algo da pessoa física na Receita Federal? Cunho totalmente prático, né? O da minha turma, né, que ficou na minha responsabilidade, como é que a gente faz esse registro? Como é que a gente trata o registro do empregado doméstico? Totalmente prático. O de vocês sobre o MEI. E o quarto período, aí essa história do podcast. Então, a gente tentou desenhar esse semestre o mais prático possível. Acho que deve ter ficado mais interessante para todo mundo, né? Acho que, pelo que a conversa que eu tive ontem com o oitavo período, eles também já gostaram da ideia deles de fazer o podcast, de ser algo diferente. Então, isso é bacana, né? Só ajuda. Na verdade, tem um porquê também por trás disso. Explicar bem rapidinho para vocês. A professora Débora, sempre ela teve vontade de trazer o NAF para dentro da Uniandrade. O NAF é o Núcleo de Apoio Fiscal. É uma parceria, digamos, seria como se fosse uma empresa júnior dentro da Uniandrade, mas em parceria com a Receita Federal, para prestar pequenos auxílios relacionados à área de tributos federais. Como se fosse um auxiliar da Receita Federal.
E esse projeto já é para a gente ir engatinhando no sentido dessa implantação. Começar a deixar algo mais prático para vocês, né? Para vocês aprenderem cada dia mais esse sentido do prático. Espero que seja bacana para vocês, né? E então vamos falar da nossa disciplina que ficou reservada para esse semestre, Contabilidade de Custos 2. O que vocês acham? Tem muita expectativa sobre essa disciplina? Não tem? Mais ou menos? Acho que vai ser mais difícil que contabilidade de custo. Mais difícil? Não sei, eu acho. Não, a gente só começa a aprender técnicas diferentes e técnicas mais direcionadas para a gestão. Por quê? Lá na contabilidade 1, o que a gente viu? Além dos conceitos básicos, né? Custeio por absorção, custeio por departamento, custeio ABC, que todos eles são uma forma de custeio por absorção, né? E que podem ser utilizadas para escrituração contábil. Agora a gente entra num mundo um pouquinho mais gerencial. Eu estava olhando no histórico da nossa disciplina, a gente não chegou a falar de custeio variável, né? Então a gente vai começar já falando dessa outra modalidade, que é uma modalidade que é vedada pela legislação, mas que ela tem um interesse maior ou é mais interessante para o gestor na hora de tomar decisão. Ela possibilita ferramentas diferenciadas. Então a gente já começa em um outro ambiente já com intenção mais de gestão. Mas, em termos de cálculo, não é tão difícil ou mais difícil do que seria o que a gente já viu. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da nossa ementa. Separei aqui. Contabilização de sistema de custeio, esse eu vou deixar um pouquinho mais para frente, mas tratando mais de inventário permanente, que a gente não trabalhou o semestre passado, ou a disciplina passada. Por quê? Inventário permanente é muito pouco visto, muito pouco falado. Isso até na contabilidade geral, né? Vocês sabem fazer a contabilidade com inventário permanente? Sejam sinceros. Não, Como assim, senhor? eu acho que não. Porque a gente é Não, muito porque acostumado com o inventário, desculpa, inventário periódico. O permanente a gente é acostumado. Que a gente vai, fez a venda, já dá baixa no estoque, mexe Esse na seria o continha periódico, que o senhor CMV, a fala? cada lançamento, né? O periódico não. A característica do periódico é você fazer esse fechamento da conta CMV em períodos. E muita gente acaba não vendo. Ah, e dá para usar em custos? Dá. E quem aplica em custos, aplica em qualquer empresa. Então a gente vai ver esse sistema. E vai ser baseado nessa figura do custeio por absorção. Mas esse a gente vê um pouquinho mais para frente. Primeiro eu quero trabalhar figura de custeio variável, margem de segurança, grau de alavancagem financeira. Então aqui eu devia ter descrito, em vez dessas técnicas, já devia ter colocado o nome relação custo, volume, lucro, que envolve um conjunto de técnicas baseadas no sistema de custeio variável. Com essa relação custo, volume e lucro, a gente vai poder começar a entrar em decisões sobre custos.
falar de ponto de equilíbrio econômico, financeiro, ponto de equilíbrio múltiplos produtos, que eu acho esse muito legal de calcular. Se a gente não chegou a ver, né? Não? Sim, talvez. Lembram-se? Professor, não lembro. Não. Pelo meu material guardado, a gente não entrou nesse tópico. E a gente vai poder entrar na sequência falando de teoria das restrições. Teoria das restrições? O que será que é isso? Será que todo sistema produtivo é infinito? Consigo produzir à vontade? O que vocês acham? Ou sempre vai ter um fator que limita a minha capacidade de produção? Sempre vai existir um fator. E dentro da teoria das restrições, a gente aprende a trabalhar a tomada de decisão baseada nesses fatores de restrição. Vou trazer um exemplo que está acontecendo atualmente no Brasil. O dito problema da falta de semicondutor. Alguém tem acompanhado essa notícia? Ninguém acompanhou essa notícia? A falta de fornecimento de semicondutores. Eu vi sim, professor. Viu? E tá até atrasando a produção dos veículos e tal, por isso está parando bastante o fornecimento aí, né? Isso. Semicondutor, ele envolve qualquer tipo de chip. E hoje, os carros, obviamente, têm uma variedade de componentes que envolvem semicondutores. E as fábricas estão com dificuldade para conseguir esse material. Entre os fornecedores priorizaram outras indústrias ao invés deles. Eles demoraram para pedir. Isso fez com que faltasse. Como é que eu vou decidir que modelo eu priorizo na minha fábrica, sendo que eu tenho restrição de semicondutor? Teoria das restrições ajuda, ou ele embasa o pensamento da decisão envolvendo a maior lucratividade em relação à restrição produtiva que eu tenho. A gente vai falar um pouquinho do efeito dos tributos sobre o custo dos produtos e os preços. Entraremos em custo padrão. Parece muito com esse nome aqui, né? Custo-alvo, custeio-alvo, de custo padrão, mas são situações distintas, tá? São técnicas e teorias distintas. Custo padrão são maneiras de acompanhamento do que é o ideal para o meu processo produtivo e o que está acontecendo no meu processo produtivo. E assim eu consigo mensurar as áreas que estão sendo eficientes das que estão causando alguma ineficiência no meu processo produtivo. Conseguindo essa identificação, obviamente, eu consigo atuar no processo de correção, né? Então, essa é uma comparação, basicamente, do que seria o ideal do que está acontecendo com o processo. E com base no custo padrão, a gente começa a fazer análise e variação, tanto de material
tanto de mão de obra quanto de custos indiretos. Esse é um tema que é até polêmico. Eita, resolveu acabar meu mouse agora. Bem na hora da aula. Eu tinha pilha aqui. Eu só estou procurando algo para abrir meu mouse, porque como eu vou em unha, eu tenho um sério problema fica feio, né? Problema para abrir a tampinha do mouse, que eles fazem umas tampinhas hoje já para a gente se matar para abrir. Pronto, problema resolvido. Então a gente vai entrar num tópico um pouco polêmico aqui, né? Que envolve decisões que para as empresas são naturais, mas se a gente pensar no meio social e até político, é um pouco chato de pensar. Decisão entre, faltou um P aqui, produzir e terceirizar. E lembrando, como o mercado hoje é global, quando a gente pensa em terceirização, é terceirizar para onde, será? Que é onde que as empresas adoram terceirizar as coisas. Lá para o lado do Oriente, né? China, Taiwan, o tal dos tigres asiáticos, né? Então aqui a gente vai compreender e calcular como é que se toma essa decisão. E esse é um tema que normalmente não é trabalhado em graduação. Até hoje eu só vi em conteúdos programáticos de pós-graduação, mas eu gosto de trabalhar com os meus alunos, que é o target costing. Ah, professor, mas esse é tema de pós, por que que o senhor vai trabalhar com a gente? Porque eu acho que ele é uma maneira mais eficiente e mais atual de se pensar em custo. Todas as métricas anteriores, inclusive o que a gente aprendeu no passado, o que a gente fala em custo é baseado no que a gente gasta na produção. Não foi assim no semestre passado? Queria falar do custo do produto A, B ou C. Ah, era com base no cálculo da matéria-prima, da mão de obra, dos custos indiretos. Target cost ele passa do processo inverso, passa para o caminho completamente inverso. Tudo que se pensa em custos começa a ter a origem do pensamento no meu preço de venda. Como assim, professor? Eu tenho limitações para preço de venda. Vocês concordam com essa hipótese? As empresas têm limitação no seu preço de venda. Concordam? Discordam? Nunca parei para pensar? Falem comigo, gente, pelo amor de Deus. Hoje em dia você pode produzir algo e sair vendendo o preço que você quiser? Não, né, professor? Não. Tem que fazer uma pesquisa de mercado e tal. Mas por quê? Hoje a gente tem a concorrência, não tem? Ah, vou vender um celular. Pô, a Samsung tem uma galera de concorrente. Todo mundo tem um preço. Não adianta eu tentar entrar. Mas é a média, né? Tem que meio que ir ver a média do mercado e fazer o seu preço de venda conforme os seus custos, né? O mercado Quase. é a média, né? Quase. O target cost ele tenta aproveitar essa média para você tentar oferecer
o melhor produto, o produto possível tendo lucro. Olha que pensamento um pouco diferente, né? O foco no target cost é sempre no cliente. É oferecer o melhor que eu posso, tendo a margem de lucro que eu espero. Então, vamos supor que eu venda a R$ 1.000. Quero R$ 100 de lucro no meu celular. Então, todo o meu projeto e meu sistema de custo, ele tem R$ 900 para fazer o celular. Aí passa para a empresa, para a área que toma decisão, que faz projeto, ó, se vira, oferece o melhor com R$ 900. Diferente esse pensamento, né? Normalmente a gente costuma desenhar o produto e ver quanto que custou e assim faz um preço. No target cost a gente passa pelo caminho contrário. Vocês conseguem imaginar quem foi a principal, vamos falar assim, precursora desse sistema? É da linha de smartphone e informática. A Apple? A Apple. A Apple, que foi a primeira pessoa, primeiro grupo empresarial que usou de maneira consistente a técnica, começou lá na década de 80. Curiosamente, é a década que eles estavam quase pedindo falência. E olha o que eles transformaram hoje. É o contrário do markup, então. Aham, é o contrário do markup. Markup é o custo, os Você impostos, chega no a sua custo. margem, né, de lucro, e nesse aí Isso. é target. Daí Isso, você você. coloca o preço que você quer de custo e o lucro em si. Perfeito. Então, no markup, a gente parte do custo para chegar até o preço de venda, né? O target cost a gente faz vamos falar assim, a gente dá ré. A gente começa no preço de venda para chegar em quanto eu posso ter de custo. Completamente diferente o pensamento. Por isso que eu gosto de trazer ele para vocês. Isso é um tema bem recente, né? Até certo ponto recente nas teorias e que nem todo mundo que faz contabilidade de custos sai sabendo. Então a gente vai também falar um pouquinho de matriz de participação de mercado e a gente vai falar depois das técnicas de preço de venda, entrando, obviamente, na figura do processo considerado tradicional, do markup, onde a gente passa do custo o cálculo para o preço de venda final. Então, o contrário do que é o target cost, mais comum de se ver. Dúvidas sobre o conteúdo? Será que parece difícil? Vamos descobrir no decorrer, né, professor do bimestre. Gente, vocês faziam um custeio ABC, esses outros custeios e métodos que a gente vai utilizar é mais simples que o ABC. Então, não vejo vocês tendo muita dificuldade. E a tendência, eu vou tentar sempre trazer daquele modo que a gente trabalhou custos 1. A gente fala na teoria e exercício, para vocês poderem efetivamente colocar a mão na massa e praticar. Avaliação. Como é que vai funcionar? Esse foi um ponto decidido pelo colegiado. Eu queria ter colocado mais em trabalhos e atividades, mas não podia, então quem tem juízo obedece, né? Atividades de frequência, 30 pontos. Então, no primeiro bimestre, aquelas atividades pequenininhas que eu vou colocando para vocês registrarem a frequência, vai ter o valor de 30 pontos. A avaliação do bimestre, 30 pontos. E os trabalhos e atividades, 40 pontos. Eu queria que tivesse ficado 10, 30, e aqui, se pudesse, 60.
Para mim, eu acho que vocês se desenvolvem muito mais fazendo os trabalhos e atividades, pelo menos desse tipo de disciplina, do que fazendo prova, né? A prova, ainda mais para cursos, a gente acaba fazendo um exercício mais elaborado, igual a gente fez no semestre que a gente fez custos 1. E no segundo bimestre, aí tem uma reduçãozinha nesses pesos, por causa do projeto integrador e da prova integradora. A atividade de frequência daí fica valendo 20. A avaliação, 30 pontos. Aqui eu não entendi a lógica dos professores, para ver como o professor é um bicho estranho. Deixaram 30 pontos e os trabalhos e atividades derrubaram para 20. Eu acho que seria mais coerente, então, ter deixado 20, 20, 30. Mas, aí eu ainda fiquei na forma Pazuello, então eu não mando, então eu obedeço por questão de juízo. E a prova integradora, 10, e o projeto, 20 pontos. Tranquilo? A forma de avaliação? Tranquilo. Os doutores já tinham falado, né? E a gente acabou definindo geral, né? A única situação que eu lembro, vocês só relembrar, as minhas atividades de frequência, eu gosto só de colocar questão múltipla escolha, que vocês não gastam muito tempo aí, ó. Semana que vocês não tiverem muito trabalho, ajuda a desafogar um pouco a vida de vocês, né? Dá para dar uma relaxada maior. Dúvidas sobre o plano de ensino? Perguntas, questões? Tranquilo, professor. Tá. Tranquilo. Do plano era isso que eu gosto de trabalhar com vocês, né? Falar o conteúdo programático e a forma de avaliação. Ah, a bibliografia. Não adianta eu falar de toda a bibliografia aqui, porque para mim a base é Eliseu Martins. Eu posso, felizmente, eu sou discípulo do homem. Eu gosto do conteúdo dele, da, da bibliografia dele, mas como tem a do PPC, a gente deixa ela, mas o meu embasamento, todo pensamento, vem do livro do Eliseu Martins, que, na minha opinião, falando em literatura nacional, é a melhor que a gente tem na área de custos. Vocês conhecem esse cara, né? Eu já cansei de falar dele para vocês, né? Não? Não lembro? Não lembro, professor. Hoje, esse nome vocês não podem esquecer. Falou em contabilidade do Brasil, é 2 nomes principais que vocês não podem esquecer. Um tá bem velhinho já, tá beirando os 90 anos, que é o Sérgio Diodícibus, professor emérito da USP, um dos primeiros pesquisadores na área contábil. E o Eliseu Martins, que também é professor emérito da USP, foi o primeiro presidente do CPC, foi membro do IFRS e, e também foi um dos que iniciaram a área de pesquisa na área contábil no Brasil. Então, são 2 nomes bem relevantes. Claro que tem vários outros, né? Mas esses 2 são, vamos falar assim, referências até para outros, para vários e vários pesquisadores. E eles têm muito material didático bom para ser trabalhado. E a gente vai começar então falando sobre outra forma de custeio. Custeio variável. Para isso, a gente tem que lembrar de maneira
bem clara o que é um custo fixo e o que é um custo variável. Quem me ajuda? Qual a característica do custo fixo? Aquele que tem o mesmo valor todo mês, digamos. Cuidado, André. Não é que seja o mesmo valor. O valor ele pode até oscilar, mas ele oscila, quando oscila, sem relação nenhuma com o volume de produção. Ah, sim. Por exemplo, uma conta de Seguro. energia elétrica, Seguro, né? Seguro tem custo, mas seguro. Seguro tem o custo, mas se eu produzir mais, produzir menos, é o mesmo valor. não Digamos, né? dá. Seguro. Uhum. Então, essa é a característica do custo variável. Ele não tem a relação com o volume de produção. Sim. Matéria-prima já é variável daí, né? Isso. O custeio variável, o custo variável, aí tem essa relação. Quanto maior for a variação no meu volume de produção, maior vai ser o aumento. Então, o aumento ou a redução do valor desse custo é diretamente proporcional ao volume da minha produção. Aí o que o André comentou ali, matéria-prima, né? Vou produzir, não sei o que dá para produzir hoje. Hoje eu estou sem inspiração produtiva. Ah, pilha. Canudinhos de. Canudinho. Então, canudinho plástico. Uma matéria-prima plástico. Conforme eu aumentar minha produção, fizer 10 mil canudinhos, eu vou gastar X quilos de plástico. Se eu aumentar para 20 mil, o que vai acontecer com esse plástico? Vai aumentar, vai ser o 2x de peso em plástico. Então a gente tem a variação bem proporcional, ou a gente consegue verificar que a relação da variação ocorre em função da produção. Ah, professor, e custo indireto e indireto? É importante para o custeio variável? Não muito. Não tem muita relação. Apesar que a gente costuma falar que a maior parte dos custos diretos são variáveis e dos custos indiretos são fixos, mas a base de classificação para o custeio variável é com base entre a separação de custos diretos e custos indiretos. Ao contrário do que a gente trabalhou lá na absorção, né? Na absorção era o quê? Custo direto e custo indireto. O que é o custo direto e indireto mesmo? Deu branco. Custo direto e custo indireto. Nem lembro, professor. Se eu pensar o direto, é você conseguir vincular um custo diretamente a um produto ou uma linha de produção. Então, o plástico que eu uso para fazer canudinho, eu consigo fazer uma relação do plástico sendo utilizado para a produção do canudinho? Ou do próprio plástico para fabricar o meu mouse aqui? Eu consigo saber quanto de plástico utiliza para fazer um mouse? Sim. Sim, professor. Então, ele é direto. Agora, o custo indireto, qual que é a característica? Eu não consigo deixar de maneira clara essa vinculação. Então, um exemplo tradicional, o salário do gerente, lá da produção. Ele vai estar controlando ali algumas linhas ou toda a fábrica. Eu não consigo falar que ele produziu para fazer o teclado ou o mouse. Eu não consigo fazer a vinculação direta.
Então, ele é tratado como um custo indireto. Só para a gente relembrar esse conceitinho, né? E quando a gente fala de custeio e absorção, o que dá trabalho para a gente, quem que é? O custo direto ou indireto? Indireto. Indireto. Porque a gente precisa adotar alguma forma para distribuir os valores, né? Que a gente chama de como mesmo? Que é o que todo aluno de contábeis tem pavor, que vocês acham que saíram sem esse pavor, O espero. departamento lá? Pode ser por departamento, pode ser pelo custeio ABC, né? Separar por atividade, mas são processos, aí esses dois processos são um refinamento do processo mais rudimentar, que é o rateio, né? O rateio a gente utiliza um critério e faz a distribuição. Quando a gente passa para o departamento e para a atividade, a gente está aprimorando essa separação. Por isso que daí eu sempre fiz esse comentário, né? Que o custeio por departamento e o custeio ABC são derivações, são aprimoramentos do custeio por absorção. Então, só para relembrar esses conceitos. E agora a gente vai inverter. Em vez de pensar em direto e indireto, a gente vai usar fixo e variável. Então, o que é o custeio variável? Método de custeio em que somente os custos claramente identificados com os produtos devem ser apropriados. No processo de seleção e produção no sistema de custeio variável, o fluxo dos componentes de custo de produção são separados em dois, que são, cadê meu marca-texto? Custos fixos e custos variáveis. Sendo que os custos variáveis tomam a direção do produto ou do estoque e os fixos direcionado para o resultado. Então, ele acaba tendo a classificação. Eu só consigo apropriar ao produto o que eu classifico como custo variável. Se ele não tiver essa característica, ele vai para o resultado e não participa do valor do produto. Estranho, professor. Isso não interfere na formação da composição do estoque? Interfere. Teoricamente, o custo do produto calculado pelo variável é mais baixo do que o custeio por absorção. Aí acho que dá para vocês terem uma ideia por que o fisco não aceita ele, né? Se eu jogar todos os custos diretos já para o resultado, eu vou diminuir o meu lucro. Se eu diminuo o meu lucro, o que acontece com o meu imposto de renda e contribuição social? Vai diminuir, não vai? Então, claro que o fisco não vai aceitar. Por isso que ele não é aceito. E também ele fere alguns princípios de contabilidade, sendo principalmente o princípio da competência. Então, as principais características deles: apropria aos produtos apenas custos variáveis. Fixos vão diretamente para o resultado. O valor do resultado de cada período acompanha a inclinação da receita de vendas. Então, o valor do lucro vai estar diretamente relacionado à minha produção e quantidade vendida. Custos variáveis são considerados gastos da produção do período e custos fixos, gastos do período de produção. Que estranho, professor. Gastos da produção, aqui a gente está falando do material, do produto, do que eu vou considerar para estoque.
Gastos do período é aquilo que eu tive já como considerado despesa, ou despesa não, como redução do meu lucro efetiva do período. Então, por isso que ele vai diretamente para o resultado e não passa pelo estoque. E como admite que todos os custos fixos sejam deduzidos no resultado do mesmo período, mesmo que esses produtos que utilizaram supondo o salário do gerente, sejam vendidos, ele acaba ferindo os princípios contábeis, principalmente qual? O princípio da competência. Vou estar reconhecendo um custo que teoricamente participou da composição da fabricação do meu celular antes da venda do meu celular. Então, aí é outro motivo para a legislação contábil não aceitar o custeio variável. Então, a gente não aceita nem no fiscal e nem no contábil. No fiscal, porque reduz base tributária, e no contábil, porque fere princípio, contábil principalmente, o princípio da competência. Professor, mas os princípios foram revogados. Revogados em parte. Lembrem-se que esses princípios estão diluídos lá no CPC 00. Eles fazem parte do pensamento contábil. Então, eles devem ser ainda observados, mesmo não estando no formato de uma NBC bonitinho. E aqui uma representação gráfica de como que fica o fluxo do custeio variável. Então, mão de obra, materiais diretos, gastos gerais de fabricação, toda a relação que a gente tem de custos, a gente faz aquele mesmo processo de classificação e seleção desses gastos, desses custos, e a gente vai tomar duas possíveis ações. Separou em custo fixo, ele vai já direto para o resultado. Para ele, não vai importar muito a figura da composição do valor do produto. Não, ele foi classificado em custo variável. Ele vai ser a base do meu custo. E ele vai ser a composição do valor do meu produto. Então, ele acaba sendo mais um pensamento gerencial. Mas não, né? Unicamente gerencial. Não dá para adotar ele nem na contabilidade financeira, nem na área tributária. Diferente do que a gente vinha tratando lá em custeio por absorção, né, que a gente separava aqui entre diretos, indiretos, diretos passava pelo rateio, não sei se vocês lembram desse mapinha, lá de contabilidade de custos 1, aqui é uma segregação um pouquinho diferente. E olha que interessante, a gente também trabalha as despesas. Professor, mas separar entre despesa fixa e variável dá? É possível? Sim. Tem despesa que a gente atrela ao volume de produção e venda. Vocês conseguem pensar em uma despesa variável? O que pode alterar de acordo com a minha produção e venda? Se eu produzir e vender mais, eu vou pagar mais. Tem alguma despesa com essa característica? Não lembro qual seria. Matéria-prima, professor? Opa, a matéria-prima está aqui, né?
Matéria-prima está no custo. Ah, sim. Despesa. Quem será que a gente pode ter variação de acordo com o volume de produção e venda? Cuidado com esse e venda. Que aqui eu estou puxando o exemplo mais tradicional que tem de despesa variável. A comissão? Isso, André. Comissão. Eu já ia falar, coitado do vendedor que trabalhar para vocês, viu? Comissão. Se vocês produzirem e venderem mais, vai aumentar o valor da comissão, né? Geralmente está atrelado à unidade, à quantidade vendida. Então, lembrando, outra forma da gente separar entre fixo e variável, direto e indireto, pelas unidades de mensuração, né? Aqui a gente fixo e indireto, a gente tende a mensurar por tempo, né? Ah, gastei X mil reais por mês, por semana. O variável e o direto a gente tende a segregar ou a mensurar por unidades de medida, não por unidade de tempo. Gastei X quilos, X unidades, X litros. Isso ajuda também nessa forma de separação. Então, quem que participa do custeio variável? Para formar o estoque, somente os custos variáveis. Os fixos vão direto para o resultado. Mas aqui, professor, por que então está separado as despesas fixas e variáveis? Para a gente conseguir trazer uma primeira unidade de mensuração de desempenho produtivo, que é a chamada margem de contribuição. Então, a gente separa em despesa variável para encontrar a margem de contribuição da produção. Então, a margem de contribuição, basicamente, é feita através de uma reestruturação de uma demonstração de resultado, onde a gente começa com a receita, menos o que eu tive de custo do produto vendido, mas aí é o custo variável do produto vendido, menos a minha despesa variável. Aí eu encontro a margem de contribuição. Encontrei a minha margem de contribuição, aí depois eu deduzo os meus custos fixos, as minhas despesas fixas e chego no meu lucro operacional. Mas que vantagem eu tenho em encontrar margem de contribuição? Quando a gente fala em variável, não dá para medir até de um único produto? Se eu fabricar um produto só, eu vou ter um custo variável e uma despesa variável, não vou? Então eu posso falar até. Oi, André? Um produto? Isso. Uma unidade? Uma unidade dá para mensurar. Porque eu sei, eu consigo ver, eu consigo mensurar, porque a variação do gasto ocorre de acordo com a quantidade, então é sinal que eu consigo mensurar pela quantidade. Então dá para calcular o de um único produto. E se eu consigo calcular o de um único produto, eu consigo dizer quanto que cada produto tem de margem de contribuição. Ou seja, eu consigo falar, se eu vender uma única unidade desse meu produto, quanto que essa unidade vai conseguir colaborar para pagar custo de despesa fixa. Então, como a gente já começa aí para um pensamento gerencial.
A gente já vai chegar num exemplo. Então, as vantagens de se adotar o custeio variável. Não esconde lucro no estoque. Não fica obscuro essa lucratividade possível no estoque. E sua variação não interfere no resultado do período. E por conta da separação entre custo fixo e variável, fornece mais facilmente dados para planejamento do lucro e simulação de resultado. Então, vamos fazer um exemplo bem simplista antes de chegar no meu exemplo do slide. Se eu falar para vocês que eu tenho um produto, vou tentar escrever, tá, gente? Porque eu não quero nem abrir a caneta, acho que dei vergonha que o PowerPoint tem na minha letra. Que eu tenho um preço de venda de 10. A minha matéria-prima, mão de obra direta, então meu custo variável seja de 5. E a minha despesa variável, eu pago para o meu vendedor uma comissão de R$ 1 para cada produto vendido. Já consigo calcular minha margem de contribuição? Consigo? Eu vendo a 10, tem um custo variável de 5 e uma despesa variável de 1. Dá para calcular? Aqui o cálculo é preço de venda menos custo variável menos despesa de venda. Então, minha margem de contribuição vai ser de quanto? 4. E eu peguei lá, fiz a soma de todos os meus custos e despesas variáveis, fixas, custos e despesas fixas, e eu vi lá que são R$ 100 por mês que eu tenho com esses gastos. Se eu vender um único produto, vai ser suficiente para cobrir esse meu custo de despesa fixa? Eu vou ter só uma margem de contribuição de 4 para poder pagar 100. Então, o cálculo aqui vai ser a margem de contribuição menos custo de despesa fixa. Então, estou devendo, ou vai implicar num resultado negativo de 96. Eita! Então, aqui eu já consigo até pensar quanto que eu preciso vender. Se eu vender 10 unidades, eu vou conseguir pagar? Aqui eu vendi uma, tive 96. Se eu vender 10, pensando aqui, pegar esse pessoal, multiplicar todo mundo por 10, vai dar para pagar? Aqui aumentar para 100, 50 e 10. Margem de contribuição 40. Opa. Já sei que se eu vender 10, eu ainda vou continuar no prejuízo. Se eu vender 20, vai dar para pagar? Se eu multiplicar esses valores, 200 vai para 5 vezes 20 vai para 100 e 20. Fazendo cálculos, margem de contribuição vai para 80. Dá para pagar? Não. Então aqui eu já consigo falar até na quantidade que eu preciso vender, produzir e vender, pelo menos para não ter prejuízo. Não dá para pensar nisso? Sim ou não?
Então, eu fui calculando ali, vi que 10 não dá, vi que 20 não dá. Se eu vender 30, opa, eu já vou ter lucro. Então, quanto que seria para não ter nem lucro nem prejuízo? Acho que é 25, né? Fica ali entre o 20 e o 30. Aqui a gente já começa a trazer outros conceitos da tomada de decisão, que a gente já começa a pensar até no próprio ponto de equilíbrio. Claro que daí tem fórmula que facilita a nossa vida, não precisa ficar montando essa estrutura. Mas a lógica da formação do, do custo do produto e da margem de contribuição dele é basicamente com esse processo de cálculo. Aqui de maneira bem simples, né? Bem simplista. Então, voltando aqui. E é o sistema mais compreensível para os gestores. Então, quando a gente está falando para o pessoal de ADM, de economia, ele é um dos mais simples para que a gente possa explicar como funciona um sistema de custeio, onde a gente possa tomar decisão em relação à projeção de produção e a transformação dessa projeção de produção em lucro. Então, ele é um dos mais usados na prática empresarial, vamos falar assim, real. Não é só mundo acadêmico aqui. Aqui os gestores gostam desse processo por se tornar bem visível a tomada de decisão. E desvantagens? Cadê meu marca-texto? Não é aceito pela legislação tributária para fins de avaliação de estoque. Então, se eu quiser adotar o custeio variável, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter um custeio por absorção para atender a contabilidade e o fisco, e eu vou ter que ter um sistema de custeio variável. Aí vem a dificuldade. Muitas empresas não têm nem o por absorção implementado, quanto mais ter dois sistemas implementados. Ele fere o princípio fundamental da contabilidade e, desse modo, altera o resultado do exercício através da antecipação de despesas. Por isso que a legislação tributária não aceita, né? E as informações geradas são totalmente voltadas para o público interno. Então, quem faz a utilização desse sistema de custeio é única e exclusivamente os gestores. Então, aqui um exemplo. A companhia Bruxelas produz um único produto e apresentou seguintes dados em um determinado período. Quantidade produzida. Foram feitas 3.000 unidades. Custos variáveis. R$20 por unidade. Vamos até já começar a ideia de montar planilha de Excel. Vou abrir um Excel aqui para a gente trabalhar. A gente vai poder montar da seguinte forma. Começa com quantidade. Preço de venda. E aqui uma separação. Custos variáveis. Então, quanto que a gente produziu? 3.000 unidades. Então, vamos preencher lá. 3.000. Preço de venda. Vamos deixar para preencher mais tarde. Custos variáveis. R$20 por unidade. Então,
serão 3.000 unidades vezes o R$ 20. Opa, está na linha errada. Piorou. Igual a 3.000 vezes 20. Temos os custos fixos, 30.000. E despesa fixa, 15.000. As despesas variáveis foram de 10.000. Então, aqui a gente já pode encontrar um primeiro totalizador. Margem de contribuição bruta. E depois a gente deduz. Vou colocar as despesas. A gente vai encontrar, então, a margem de contribuição líquida. Então, aqui o custo variável também a gente diminui. E o valor de venda, R$ 50 cada um. Então, meu preço de venda, 3.000 vezes 50. Se eu vendesse toda a produção do período, vou conseguir quanto? 150.000 de receita. Tendo 60.000 de margem de contribuição bruta, de custo variável, quanto que eu vou ter de margem de contribuição bruta? A margem de contribuição bruta nada mais é do que o preço de venda menos os custos variáveis. 150.000 menos 60. Então, eu tenho 90.000. Minhas despesas variáveis. Quantos são? Despesas variáveis, 10.000. Não se preocupem que eu ainda não passei ali para a quantidade vendida. Eu só estou fazendo uma projeção se vendesse todos os produtos. Despesas variáveis, 10.000. Para achar a margem de contribuição líquida, é a margem de contribuição bruta menos a margem de contribuição, menos as despesas variáveis. Então, seria 80.000. Mas ali tem um segredinho. Vendemos 2.000 unidades. E o 10.000, aqui se refere a 2.000 unidades. Então, aqui eu não poderia usar 10.000, né? 10.000 divididos por 2.000 unidades. Então, na verdade, eu gasto R$ 5 para cada produto que eu vendo. Que o ideal, o correto, né, seria 3.000 vezes 5. Eu gastaria 75.000 de margem de contribuição. Aqui seria, então, a projeção, levando em consideração que o meu custo variável é 20 e a minha despesa variável é 5. Vou conseguir uma margem líquida de 75.000. E se eu produzir, no caso ali, acontecer esse meu processo de venda só das 2.000 unidades? Como é que vai ficar essa margem? Eu vou poder utilizar aqui os valores referentes só a 2.000 unidades, né? Então, 2.000 vezes 50, vou ter uma receita de 100.000,
Os custos variáveis serão 2.000 vezes 20, então temos 40.000. Margem de contribuição bruta, 100.000 menos 40.000. Então tem uma margem de contribuição bruta de 10.000. Agora, as 2.000 unidades vezes os R$ 5, aquele 10.000 foi o gasto do período. Então, a minha margem de contribuição líquida, 60.000 menos 10, cai para 50.000. Será que teve variação de custo ou de margem de contribuição para cada unidade entre esses dois cálculos? Então, aqui eu posso até adicionar uma linha falando de margem de contribuição unitária. E como que eu chego nessa margem de contribuição unitária? Como é que eu consigo chegar aqui, gente? Ajuda o meu Excel, peraí. No caso, se eu vendesse todas as 3.000 peças. Margem de contribuição líquida, né? Mas o pessoal costuma chamar só de margem de contribuição unitária. 75.000 dividido por 3.000. Cada produto vai ajudar com R$ 25 para pagar o restante das despesas. Se eu vender 2.000, então vai ser a margem de contribuição de 50.000 dividido por 2.000 unidades. Nesse meu produto, cada unidade dele tem condições de contribuir com R$ 25 para pagar. Pagar o quê? Esses custos fixos e despesas fixas. Então, eu poderia chegar já no lucro de cada uma das hipóteses? Sim. Coloco aqui menos custo fixo. Opa. Custo fixo. Agora eu coloquei o sinal errado. E a despesa fixa. O que eu preciso encontrar por unidade, eu tenho como identificar para cada produto quanto que vai o custo e a despesa fixa? Ou indiferente se eu vender 3.000 ou vender 2.000, produzir e vender essa quantidade, esses valores aqui ficarão os mesmos? Agora eu fiquei na dúvida se eu uso o mesmo valor para os dois cálculos ou não. Será que usa? Será que não? Lembrando, custo fixo independe do volume de produção. Então, o 30 e o 15.000 eu tenho que pagar indiferente se eu produzi e vendi 3.000 ou vendi e produzi 2.000. Então, aqui é 30.000, 15.000. As duas hipóteses. Vou chegar no quê? O lucro do período. Esse é o quê? O 75.000 menos o 30.000 menos 15.000. Então, se eu vender toda a minha produção, eu teria um lucro de 30.000. Se eu efetivei só 2.000 desse processo de vendas, eu vou ter o quê? 50.000 menos 30.000 menos 15.000. Meu lucro ficou só em 5.000.
Então, aqui a gente começa a montar o pensamento da estrutura entre custo fixo e custo variável. A parte mais importante dentro do custo fixo está aqui em cima, que é encontrar o valor de acordo com os custos e despesas variáveis. Se eu fosse calcular o estoque do período, eu só vou pensar nessa linha aqui. Essa linha se refere ao estoque. Se eu produzir 3.000 peças gastando R$ 20, meu estoque entrou 60.000. Se eu vender 2.000 peças, esses 60.000 eu vou dar baixa em 40. Se eu vendesse só 1.000 peças, esse estoque de 60.000, eu vou dar baixa de quanto? Só 20.000. O valor para ficar bonitinho. Então, para finalidade de estoque, a gente pensa só no custo variável, que é o que daí eu coloquei no slide aqui separado. Vou calcular o estoque. Minha preocupação é o quê? Custos variáveis. Meu custo do produto vendido é somente o valor do custo variável. Eu posso achar o custo total da produção, 90.000, que é a soma de custo fixo e custo variável. Mas esse custo fixo, ele vai para onde? Vai para o resultado, não participa da figura do estoque. Então, quando eu estiver calculando o resultado do meu período, eu vou dar baixa para o CPV somente em... Até aqui eu coloquei errado, porque na verdade, para encontrar... Ah, não, desculpa, aqui eu coloquei o exemplo por absorção, que a gente considera os dois, né? Soma-se os dois, eu teria um custo de 30. Vai 60.000 para o resultado. Se eu mudar para o variável, eu só vou considerar os 60.000. Então, quando eu vender as 20.000 unidades, eu vou ter 40.000 no meu resultado. Aí, continuando, fazendo o cálculo lá da receita líquida pela absorção, vendo 100.000, dou a baixa de 60.000, que seria o total dos custos, menos a despesa fixa e a despesa variável. Vou ter um lucro de 15.000. Se eu fizer o mesmo cálculo, utilizando com base o valor do meu estoque pelo método variável, o valor já vai ficar um pouquinho diferente de resultado final, né? Vou chegar só em 5.000. Porque aonde que vai estar a diferença? Aonde que gera essa variação do 15.000 de lucro no absorção para os 5.000 de lucro no variável? Aqui, eu já estou descarregando, ou deixando de descarregar, na verdade, esses custos fixos. Ele vai ficar uma parcela dele integrada ao estoque. Por isso que ele vai só 60.000 para o CPV. Aqui, eu já vou considerar a parte do variável e todo o custo fixo. Então, ele descarrega antecipadamente o custo fixo no resultado. Por isso que a Receita Federal não aceita, né? Se vocês estivessem na posição da Receita Federal, vocês aceitariam?
Pensem vocês como agentes arrecadadores. Vocês iam deixar o pessoal utilizar esse custeio variável? Não, né? Não? Por quê? Base de cálculo menor, né? Sim, porque daí a receita para os impostos em cima é menor, né? Vai ser menor, consequentemente, eu vou ter que achar outras fontes de recurso ou vou ter que diminuir o orçamento do meu governo. Então, não é viável. Então, solução que eu tenho, eu vedo. Como legislador, eu tenho essa possibilidade. Eu deixo de tornar legal uma possibilidade das empresas utilizarem ele para fim fiscal. Por isso ele é proibido. Então, quem usa, usa com a finalidade fiscal. E a gente pode utilizar para chegar na margem de contribuição líquida e na bruta, ou na bruta e líquida, fórmula. Margem de contribuição bruta vai ser igual ao quê? Preço de venda menos custo variável. Então, aqui na margem de contribuição bruta, a gente está espelhando o potencial de geração de resultado através da área industrial antes de pagar os custos fixos. E a margem de contribuição líquida, diferença entre preço de venda e custo e despesa variável. Então, vai ser a margem de contribuição líquida igual preço de venda menos custo variável menos despesa variável. Essa fórmula é a mais utilizada quando a gente vai resolver exercícios que a gente tem um pouco mais preocupação com o tempo. Eu me preocupo mais com a margem de contribuição líquida. A bruta não entra muito no foco do pessoal, mas existe a possibilidade do cálculo dos dois. Professor, eu não vou lembrar da fórmula. Monta uma estrutura de DRE. Não foi uma estrutura de demonstração de resultado modificada que eu fiz aqui? Preço de venda menos custo variável igual a margem de contribuição bruta. Menos a despesa variável igual a margem de contribuição líquida. Menos custo fixo menos despesa fixa, eu acho o lucro do período. Uma demonstração de resultado. Então, essa forma de estruturação, ela é muito prática para ser utilizada em tabelas de Excel, cálculos quando a gente tem vários produtos, ele é mais funcional. A fórmula em si é quando a gente tem um pouco mais de, precisa um pouco mais de agilidade para pensar em um único produto. Então, custo variável é estruturado para atender necessidades de informação de gestão da empresa, então margem de contribuição por produto, por linha de produção, por cliente, e ajuda a identificar os produtos que mais contribuem para a lucratividade da empresa. Se a gente pensasse que aqui fossem produtos distintos, se eu olhar essa linha aqui, eu consigo ver qual produto daria mais retorno para a empresa. Então, vamos supor que aqui tivesse um produto B, onde ele tivesse preço de venda, em vez de 50 fosse 60, o custo variável fosse 15, a despesa variável fosse o mesmo 10. Esse produto B, se eu vendesse a mesma quantidade, 2.000, vou colocar o B aqui em cima, 2.000 unidades, com preço de venda 60, 2.000 vezes 60, vou ter uma receita de 120.000. Meu custo
Opa, eu coloquei na linha errada, Lidiane, desculpa. 120 mil. O custo, 2.000 vezes esse 15 reais. Então, 30 mil. Minha margem de contribuição bruta, 120 mil, menos o 30 mil, tem uma margem de 90 mil. A despesa variável, 10 reais, então 2.000 vezes 10, vou gastar 20 mil, então minha margem de contribuição líquida, 90 mil menos o 20 mil, tem uma margem de 70 mil. Calculando a margem de contribuição unitária, 70 mil referente às 2.000 peças, divido então pela quantidade, eu tenho uma margem de contribuição unitária de 35. Se fosse para vocês priorizarem um produto, qual para vocês seria mais bacana de produzir? Quem contribui mais com a empresa? Vocês iriam no produto, vamos chamar esse aqui de A, ou esse produto B? Quem vocês escolheriam como a queridinha da empresa? Obrigado pela participação da plateia. Quem contribui mais com a empresa? Se eu vender um produto A ou um produto B? Se eu vender o A, ele vai contribuir com 25. Se eu vender o B, ele vai contribuir com 35. Eu consigo começar a ter possibilidade de escolha de quem é o melhor produto em relação ao outro, em termos de lucratividade, de retorno em relação ao seu custo de produção e venda. Tranquilo? Mais ou menos? Dúvidas, perguntas? Questões? Tranquilo, professor. Vai surgir mais dúvida aí, professor, quando estiver fazendo mesmo. Aí adivinha o que eu vou colocar para vocês, mas vou colocar amanhã cedo, tá? Adivinha? Os primeiros exercícios, né? Senão não tem graça. Graça teria se você não Mas já, fizesse. professor, mas nem sentou o banco ainda no exercício. Achei que o senhor ia falar Pix. Não. Exercício mesmo. Pix não está saindo muito da minha conta. Já tem os destinatários certos do meu salário. Mas vou colocar claro, a gente vai começar com um exercício mais básico e naquela formatação. Vou colocar 2 exercícios mais simples. Começo da próxima aula, a gente corrige. Aí começa a trazer novos elementos. Exercício, começa outra aula corrigindo. Para vocês irem assimilando essa prática, né? Senão não tem graça, né, gente? Que graça tem contabilidade de custo se a gente não praticar? Beleza? Beleza, professor? Beleza, professor. Tá. Então, amanhã vocês podem olhar lá que já vai estar postado essa atividade, mas vai ser uma atividade ali que vocês sentando 20 minutinhos com Excel, vocês já saem felizes da vida de ter resolvido. Então a gente se encontra quinta-feira que vem, né? Horário. Que hora que vocês querem começar? 7h30? Professor, 7h30. 7h30? Acho que 7h30, professor, é melhor. Eu quero chegar em casa e agilizar as coisas aí. Sempre na primeira semana, isso eu faço com todas as turmas.
Eu coloco o horário que seria o padrão da faculdade, mas eu entro e faço um combinado com vocês, né? Mas eu até estava conversando já com a Tawane, pelo andar da carruagem, vocês iam escolher 7h30, né? Já estão acostumados. Já. Então a gente deixa para 7h30 o nosso horário. Beleza? Beleza, então, professor. Então tá, gente. Então, desejo para vocês uma boa noite, um bom descanso. E a gente se encontra quinta-feira que vem, 7h30 da noite, então. Boa noite, Sara. Boa noite, professor. Até a aula que vem. Beleza, professor. Boa noite. Até a próxima Boa quinta. noite, professor. Boa noite, Ana. Boa noite, Valtinho.